E aí, moçada, sexto ano, nós estamos fazendo uma visão geral de tudo que rolou até agora no capítulo da formação da era feudal. Então, nós estamos discutindo uma formação, uma mudança de mentalidade. Então, termina o mundo antigo com as invasões bárbaras. Então, do século V ao século X, nós vamos ter a criação do feudo. Diz para você, feudo significa bem doado. A ideia agora é de doação territorial. Então há um isolamento, as pessoas saem do mundo, cada um começa a formar a sua instituição, o seu feudo. Tá. Como é que é essa relação de poder? Já disse para você. Você vai ter o rei, embora o rei vai perder seu poder, que vai ser a descentralização do poder do rei. Ele nem sabia disso. Você tinha um rei forte, centralizado, por exemplo, a Inglaterra. E a Inglaterra tinha várias instituições em volta dela forte. E daí, então, há uma divisão na Inglaterra, as cidades se dividem e em vez de ter cidades fortes, você vai ter feudos fortes, ou seja, o indivíduo praticamente é o dono da região, das terras que foram doadas pelo governo, tá? Doadas pelo rei. O rei doa essa terra, então, para senhores, e não chamar senhores de senhores feudais. Tá bom. Abaixo dos senhores feudais, você tem também uma instituição forte, que é a igreja. Durante o período feudal, você vai sempre perceber a grande influência da Igreja Católica. Da Igreja Católica por quê, professor? Porque só tem a Igreja Católica até o 15, nós estamos discutindo do 5 ao 10, então não tinha nascido ainda o movimento chamado de protestante, que vai surgir a partir do 15, com Martim Lutero, e assim nós vamos ter uma visão mais ampla e institucional de igreja. Tá, então você vai ter o poder do rei, o poder dos senhores feudais, que doaram as terras, receberam terra e também vão doar terras, a igreja, e você vai ter a última escala, que é os servos. Período feudal é básico, você não tem quase nada, você não tem medicação, você não tem escola, você não tem instituições, toda estrutura muito básica. Então, se for uma palavra para definir o período feudal, eu já disse sempre, é a era básica. Grandes revoluções, nenhuma. Domínio religioso, não muito tecnológico, fim do intercâmbio, fim das visitas, fim da cultura de mistura de raças, de inovações, e assim nós vamos marcar o período feudal. Bacana. Não há mobilidade social. Quem nasceu rei, ou quem nasceu senhor, ou quem nasceu católico, líder católico, ou quem nasceu servo, que é uma palavra bonita, né? Servo é para substituir a palavra escravo da era antiga, então a palavra servo é a mesma conotação, mas mudando o foco, até para a pessoa não perceber que ele era escravo, né? Era um novo modelo de escravo, agora era um escravo que se permitiu ser escravo. Servo é isso. O feudo vai permitir a entrada de pessoas, porque vão receber doação de terra do senhor feudal e vão trabalhar ali. Embora uma vez que entre, não pode mais sair, mas a entrada é voluntária. Então, já que a entrada é voluntária, ele não é escravo, ele é servo. Tá. A relação, eu disse para você, é uma relação de suzerano versus vassalo. Suzerano é quem vai doar a terra e vassalo é quem recebe a terra para se tornar senhor feudal. Uma vez que eu sou vassalo, né, recebi a terra, agora me torno suzerano, porque dela eu vou dividir essa terra com outras pessoas. Já disse também, aula passada, há um juramento para receber essa terra. Então, quando o senhor, o vassalo vai receber essa terra, há um juramento de fidelidade, ele promete fidelidade. Um promete as terras, vai dar as terras, o outro promete fidelidade, pagar impostos ao seu senhor. Havendo guerras, se colocar em disposição para lutar e colocar também seu exército para lutar em favor do seu senhor. Organização do sistema feudal. Nós falamos na aula passada, você vai ter um manso senhorial. O que é um manso senhorial? É a terra em volta do castelo, é a terra que é do senhor. Então você vai ter o senhor feudal, ele vai estabelecer o seu castelo e em volta da sua terra, em volta do seu castelo, ele vai criar um manso senhorial. Daí você vai ter um manso servil, é onde vai ficar os servos, manso servil, terra dos servos, onde o servo vai receber a sua pequena porção e onde ele vai cultivar essa terra e ele vai trabalhar e vai devolver impostos ao seu senhor. E você vai ter as terras comunais. O que é as terras comunais?
E fora da terra do Senhor e fora da terra dos servos, você vai ter a floresta, a pastagem, e essa terra, então, teoricamente, ela pertence aos dois. Embora na floresta só pode caçar e pode praticar o esporte da caça e pode se alimentar dos bichos que estão na floresta, só o Senhor. Ele chamava os outros senhores feudais e faziam caças esportivas, era algo bastante romântico a vida do senhor feudal. O senhor feudal fazia duas coisas: quando precisava de guerrear, ele guerreava, e quando não tinha nada que fazer, ele caçava e se divertia ali. E a vida do servo, extremamente monótona, né? Ele trabalhava, pagava imposto, trabalhava e pagava imposto. Tinha os vilões. Quem são os vilões? Vilões são pessoas que eles não estavam ligados à terra. O servo está ligado à terra, ele tem que ficar na terra, ele tem que se manter na terra. Entrou de forma involuntária ou voluntária, mas uma vez está lá, ele vai ter que se manter lá. Os vilões não, eram pessoas que estavam trabalhando nas terras, mas eles não tinham ligação com o senhor feudal, eles não estavam ligados à terra, eles prestavam serviço em vários feudos e ficavam se locomovendo ali, eles não estavam ligados lá. 3 estruturas, então, professor? Sim, você vai ter uma sociedade que tem clero é a igreja, você tem a sociedade dos nobres, que são os cavaleiros, os senhores feudais, e você vai ter a sociedade dos servos, que são as pessoas ligadas ao trabalho. Os vilões são pessoas que estão vagando, não estão presas à terra, mas também estão na mesma escala aqui dos servos, né? Não tem grandes pretensões. Não há mobilidade social, uma vez que entrou, morre ali. Qual que é, nesse contexto, o papel da mulher no período feudal? O papel da mulher é considerado, né? Ela era considerada um ser inferior. Daí vem a palavra doméstica, ela servia para os serviços da casa, né? Havia uma visão de serviço da casa. A mulher servia para isso. Então, quando a gente vê uma mulher que tem essa visão doméstica, é uma idade que nasceu, uma ideia que nasce no período antigo, se mantém no medieval e alguns insistem ainda. Tá. Qual que era, então, os impostos? Você falou que o servo pagava impostos. Quais são, professor? Primeiro, ele pagava imposto para a igreja, imposto mesmo. Dízimo era um imposto, ou seja, a igreja era vinculada ao período feudal. Já que ela era vinculada ao período feudal, ela tinha essa ligação direta com esse feudo, então eles tinham registro da quantidade de produção. Então, uma vez produzida 100 sacas de trigo, 10 já era da igreja, ela recolhia lá seu dízimo, tal, bacana, obrigatório. Daí os historiadores ficaram um pouco chateados com a igreja, porque cobrava dízimo de forma obrigatória num período de tanta miséria, de tanta pobreza, tanto pobreza física quanto mental. 2, tinha um imposto chamado corvéia, que era a taxa paga para o trabalho, em forma de trabalho no campo do senhor. Então, para mim trabalhar, o senhor feudal não pode trabalhar, então eu tenho que trabalhar no campo dele. Então, a corvéia, como você está aqui na minha terra, foi eu que te dei essa terra, você trabalha na minha 2, 3 dias para pagar em forma de imposto. Não satisfeito, a metade da produção do seu trigo vem para mim, ou seja, por isso a gente chama de talha. A metade da produção, 50% da produção vai para o senhor. O senhor também não trabalha, ele tem que ter produto para comer, ele vai ter que ter produtos para se alimentar. E como é que é esse produto? Vem da produção do meu amigo servo. E você tem a banalidade. O que é isso? Como o senhor ele tem o moinho para beneficiar o trigo, para secar o trigo, né? Ele tem os fornos que secam o trigo. Então o que acontece? Para usar o forno, para usar o moinho dele, para fazer esse trigo ser beneficiado, você tem que pagar o outro imposto. Então você trabalha, entrega também uma parte da sua produção. Você vai levar o trigo para secar, uma parte dessa produção fica lá. Então uma parte do trigo fica para o senhor, porque é um imposto da talha. Uma parte fica porque ele usou o forno, usou o celeiro, usou a instalação do moinho do senhor. E a última parte você paga em trabalho físico, né? Trabalho na corvéia. Bacana. Tudo isso, professor, quanto que sobra para ele? Os historiadores registram aí que sobra tão pouco, né? Alguns vão falar que um pouco menos de 20% do trigo fica de fato para o servo. Pensamento religioso da época, qual era a mentalidade da época? A mentalidade era básica, né? Você tinha que trabalhar, porque se você trabalha,
e sofre, Deus perdoa os seus pecados. Essa mentalidade, a famosa mentalidade da purificação da alma pelo trabalho. E os ricos, professor, como é que os servos pagam trabalhando? Sim, e os pobres pagam trabalhando e os ricos pagam em forma de devolução de impostos, dinheiro mesmo, taxas, esses convênios que faziam com a igreja. A ideia de doença, de pestes, quando acontecia aqui a peste negra, era de punição. Deus estava castigando a terra e a terra precisava de orar mais, buscar mais a Deus. Você vai criar também a ideia aqui de catolicismo do purgatório. O que é o purgatório? É um estado intermediário entre a salvação e a punição eterna. Então você está no estado intermediário, pagando as suas taxas ou sofrendo, você sai desse local e vai se encontrar no paraíso. Essa ideia nós vamos discutir a aula que vem, fechar esse raciocínio da Idade Média. Então nós estamos fazendo uma revisão de tudo que falamos da Idade Média. Fica firme, fica forte, não saia, fique em casa.